maravilhoso, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do podcast Pode Brilhar. E vocês viram semana passada, retrasada, que bacana que tem sido as entregas de chaves, né? O nosso tema é inovação, porque eu acredito muito que você ter um produto exclusivo seu, tendo seu diferencial, sua personalidade, seu propósito, essência e a inovação é o que vai te ajudar realmente a alavancar. E a nossa convidada de hoje, ela é maravilhosa, gente. Direto de Jundiaí, professora de português, ela deu um start na vida dela. Ela pegou uma chave desse tamanhão e girou e se tornou uma escritora super renomada com diversas obras. Bem-vinda, Ludmila. Obrigada, boa tarde. Conta, como foi essa virada de chave? Eu sempre gostei de escrever, desde pequena eu queria escrever, acho que isso já vinha de família, né? Do meu pai que é professor, da minha mãe que contava muita história. E eu gostava de escrever diário, e depois eu fui escrevendo as minhas histórias, meus contos, meus livros, mas Você inventava contos? Sim, inventava. Que legal! De coisas que aconteciam comigo. Sabe aquela maneira da gente extravasar, né? Colocar pra fora? Isso. Não era pros outros, era pra mim. Uhum. Mas eu escrevia, alguns iam pra escola depois, mas a maioria era pra mim mesma. E aquilo me fazia tão bem, era tão bom. Acabei indo pra área de letras, né? Fazer faculdade. Gosto de ler, gosto de escrever. Uhum. Vai fazer letras, né? Então fui fazer letras, comecei a dar aula. E eu adoro dar aula, né? Adoro lidar com os alunos. Só que isso, com o tempo, eu não estava me preenchendo mais. E eu voltei a escrever, né? Escrever livros, escrever contos, de novo como uma maneira de me reencontrar, né? Igual eu fazia na adolescência. Então, eu comecei a escrever. E o que te levou a isso? A relembrar da adolescência e a colocar isso em prática de novo? Eu acho que é um sentimento que aquilo trazia, né? Eu falava, quando eu tava triste, é algo eu fazia que te incomodava isso. por dentro? Eu sentia, e eu acho que durante a pandemia, que o trabalho ficou ainda mais desgastante para todo mundo começou a perceber assim, será que é isso que eu quero pra minha vida? Né? Então eu pensei assim... Foi uma virada de chave a pandemia, né? Exatamente, foi uma virada de chave, porque a gente pensou, bom, a vida é tão rápida, tão, de repente, será que é isso que eu quero fazer mesmo, né? Só que a gente tem uma vida prática, a gente tem, né, como a gente diz, tem boleto para pagar. Então, não dá pra virar totalmente, né, de uma hora pra outra. Não pode virar um aventureiro, né? Exatamente. Tem que ser pé no chão. Aí eu fui me preparando pra isso, fui pensando. E aí, esse ano de 2023, né, eu falei, não é mais só isso que eu quero fazer, eu quero usar isso que eu tô fazendo como terapia, né, como uma coisa terapêutica como minha profissão, porque é isso que tá me dando prazer. E aí eu falei, vamos mudar tudo. Então eu mudei de emprego, reduzi minha carga, né, de trabalho para poder me dedicar a essa outra área. E aí deu certo, porque quando você começa a dedicar energia... Gente, é a primeira vez dela, mas vocês que nos acompanham já sabem o que aconteceu aqui, né? Pra você, a primeira chave aqui do nosso bate-papo, que é a coragem. Você sabe me dizer qual é o lugar mais rico, mais milionário do mundo? Sabe me dizer, Ludmila? Não. Cemitério. Porque lá grandes sonhos são enterrados. Porque pessoas vivem uma vida inteira reclamando, desperdiçando tempo tão valioso que nós temos aqui na Terra, com um emprego que não gosta, com situações, submetendo a situações que não gostam e deixam pra lá o seu sonho por falta de coragem, porque o medo existe. Nossa, será que vai dar certo? Isso é do ser humano. Mas o que vai te fazer virar a chave e ir para um próximo nível é ser alguém ousado, corajoso. Então, tô te chacoalhando aí. Coragem. Parabéns, obrigada. Ludmila. Complementa. Sabe o que eu sentia? Eu falava assim, né, em casa pro meu marido. Eu falava assim, nossa, eu me sinto presa numa gaiola igual o hamster. E aí todo dia era igual, todo dia era igual, todo dia era igual. E aquilo é sufocante. Sim. Né? E eu falei, não quero viver mais, quantos? 5, 10, 20, 30 anos assim. Uhum. Então, eu comecei a fazer essa parte que era o que eu gostava, né? E aí as pessoas falam, nossa, de repente. Não é de repente, é que aquilo estava guardado, né? Aquilo estava sendo guardado e por tempo demais, mas assim, eu falei, não, agora eu preciso fazer que é o que eu quero mesmo. Então, eu tinha muita coisa já lá pronta, muitos livros já escritos. Olha! E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você fez tudo isso agora? Não, tava lá. Mas faltava exatamente isso, a coragem. Claro que a gente fala assim, eu vou esperar a oportunidade, mas a oportunidade só surge se a gente procurar. E né? Quando a oportunidade não vem, nós temos o poder em criar oportunidades. Sim, exatamente. E aí eu fui atrás, porque eu não fiquei esperando uma editora vir, olha, você quer escrever pra mim? Como você fez? Fui mandando os livros. Então, assim, tinha um livro pronto, aí se eu acho que tá legal, fui mandando pra várias editoras, fui mandando pra vários prêmios, né? Então, que legal! Vários concursos. E aí foram surgindo.
né? Então foram aparecendo as editoras, olha, vamos publicar, vamos fazer assim. Comecei com os livros infantis, né? Que eram histórias que eu escrevia e contava para as minhas filhas, por necessidade mesmo. Então esses foram os primeiros. E depois vieram as editoras para o romance de época que eu escrevo, para que são um público adulto, né? E aí, então agora... E você estudou público, pessoas que gostam desse tipo de obra? Sim, assim, sempre foi minha paixão. Eu tenho um clube do livro, que eu participo. E já tem um grupo, né, que me acompanha no Instagram, que eu dou dicas de leitura e que eu falo muito sobre... Olha, gente, qual que é o Instagram já? É Ludmila Ribeiro de Mello. @Ludmila Ribeiro de Mello. Você é fã de leitura e literatura, entra lá e conhece o trabalho dela. Ótimo. E aí você vai ver, assim, eu tenho dicas de leitura, falo um pouco sobre romances de época, falo sobre literatura infantil. Então, a base do meu Instagram é mesmo para dar dicas, né, sobre leitura, estímulo de leitura. E falo um pouco também disso, dessa minha carreira, de como as coisas foram surgindo, como as coisas foram dando certo. Então, saiu uma entrevista minha numa revista agora essa semana, uma revista de literatura. E aí todo mundo falando, nossa, né, de repente, assim, e o povo foi ler e conhecer um pouco da história. Não é de repente, mas você precisa ter essa coragem, como você colocou, atitude, né? Essa atitude, essa visão lá na frente. Né? Tem uma coisa que eu aprendi... E você recebeu prêmios, né? Como Isso, eu recebi escritora. Como escritora, como Quantos prêmios? 2 prêmios. Olha, pra gente, mim já tá maravilhoso. Tá ótimo, acabou de começar esse ano, né? Entrou nessa empreitada. E assim, legal. Uma coisa que eu guardei muito que você falou e que eu acompanho, que é pensar assim, planeja lá na frente e visualiza. Né? Precisa. Então eu lembro que você comenta isso, visualize como você quer e vai tentar buscar. Então acho que é isso que precisa ter. Você precisa visualizar o sonho. E por mais que os outros digam que não dá, que não é possível. Tá vendo, gente? Qual que é a chave que eu quero te entregar agora? A segunda chave desse bate-papo: cocriação. Eu quero que você aprenda a criar a sua realidade. Só que tem pessoas que fazem isso de uma forma errada. Não adianta falar, eu quero um carro novo. Não é assim que funciona. Eu quero trocar o meu carro, eu quero que ele seja uma BMW, branca por fora, caramelo por dentro. Essa BMW eu vou alcançar ela daqui 2 anos, eu vou me ver dirigindo, eu vou sentir a textura dela. Isso se chama cocriar. Quando você lança para o universo, você não lança só externamente, você lança para o seu subconsciente, ele cria um padrão ali, ele sabe que essa é a sua meta e de uma forma inconsciente ele vai trabalhar para que você alcance e atinja. Gente, e acontece, é muito mágico. Sim. Já experimentou fazer? Sim. Como foi a experiência? E aprendi. Me conta! É isso, assim, eu visualizar onde você quer chegar. Então, eu quero lançar mais um romance até o fim do ano, até dezembro, eu quero que esteja pronto, eu quero que apareça uma editora que vai querer, né, lançar esse livro, como que vai ser. Então, pensar em tudo, não é, como você falou, não é só dizer, gente, queria tanto ser escritora, né? Não é isso, né? É você se preparar, claro, você pegar as oportunidades, criar as oportunidades, mas também planejar, né? O que você vai fazer, qual é o próximo passo? E pensar isso, como você falou, é se imaginar naquela situação para que você saiba como chegar. Eu acho que, assim, isso é necessário para qualquer área. Quando você se vê naquilo como um filme, seu cérebro não sabe se é uma memória, se aquilo aconteceu, ele não sabe diferenciar. Então você criou uma memória e você atrai isso. Isso é muito real. É muito poderoso, né? Sim, exatamente. Menina, poderoso, é essa palavra. Olha que engraçado. Às vezes eu tô dormindo, aí eu acordo, olho no relógio, é 7 horas. Aí eu falo pra mim, eu vou dormir até 7h20, eu vou dar um cochilo. Eu cochilo, eu juro pra você, eu abro o olho e falo, já deu horário. Eu pego o celular, passou exatamente 20 minutos. Meu cérebro, ele programou, daqui 20 minutos, acorda ela de novo. Exatamente. Gente, olha que loucura, não preciso de despertador. É isso, então assim, acho que pra tudo. Então, quando a gente tem um plano, ou quer abrir um negócio, ou quer mudar a carreira, eu vejo muita gente falando, e eu recebo mensagens assim, nossa, você teve esse salto na carreira, você teve essa mudança na sua vida, como você fez? Né? Como mudar de carreira? E por outro lado, eu sigo muitas pessoas que tiveram mudanças bruscas de carreira. Às vezes era uma executiva e hoje faz trabalho social, ou às vezes era uma executiva e hoje faz trabalhos manuais. Aí eu adoro viver de... e tem gente que radicaliza, né? Sim, e você pergunta pra pessoa, fala, olha, eu tive que abrir mão de muita coisa. Porque eu viajava muito, eu tinha mais dinheiro, mas agora eu tenho tempo, agora eu tô com a minha família. A paz e o propósito, o dinheiro não compra. Então eu vejo muita gente, assim, que quando tem essa virada, se realmente se encontra. Se transforma, né? E eu tenho amigas que falam pra mim, nossa, como você tá feliz, né?
Não que eu não gostasse do que eu fazia, sempre gostei e ainda continuo fazendo, adoro dar aula e continuo dando aula. Mas assim, não era só isso que eu queria, né? E demorei bastante para conseguir. E agora eu vejo que as coisas vão vindo muito rápido, porque você já mentaliza, você já se propõe a fazer. Você já entrou naquela roda, naquela vibração, né? Exatamente, você sabe que é possível. Porque o que a gente mais escuta é isso, né? Mas você vai tentar isso? Isso não dá futuro. Escrever no Brasil? Não vai pra frente. Né? Você vai falar sobre leitura. São muito negativas. Nossa, eu estava na Bienal há 15 dias atrás, né? No dia 1º. Gente, que tudo! É tudo mesmo. E teve o lançamento de um livro infantil meu lá, né? Então, olha que top, gente! Vou participar em 2 editoras diferentes, foi muito, muito bom. E o sentimento, gente, de falar, uau, quando eu decidi virar a chave, olha onde eu estou. Exatamente. Imagina onde eu posso chegar. Gente, né? olha, abracei Thalita Rebouças, abracei Julia Quinn, então aquela coisa assim. Olha, a Karina Bach lançou lá também, Lançou. E você encontrar pessoas, Maurício de Souza tava lá Sério? comemorando, né, os 60 anos da Mônica. Enfim, você encontra personalidades que você admirava de longe. Gente, ambiência, você já ouviu falar, né? Sim. Se você quer ser, você precisa primeiro ser para ter. Você precisa estar em ambientes que estejam alinhados ao seu propósito. Olha só que incrível. Ela correu atrás e esteve com grandes ídolos, com pessoas que realmente são referência nisso. E isso com certeza trouxe para você uma vibração, mais motivação, Sim. Te alinhou mais ainda com o propósito. Conta mais como foi a sensação. Você fala assim, eu quero estar ali, né? Então você se vê, né? Exatamente. Então você tem ali, no meu caso, né, uns escritores famosos. Você fala, nossa, eu quero estar ali. Não por ser famoso, mas porque ele alcançou o que você gostaria de ter como profissão, né? O auge daquilo. Sim. Né? Então você fala, nossa, e aí você vai, conversa, e a pessoa te fala, não, olha, vai por esse caminho mesmo, é assim mesmo, demora, mas você consegue, e você se sente bem, e aí de repente você tá ali vendendo seu livro, autografando, é gostoso, é uma coisa de completude mesmo, né? Você se sente, agora eu tô completa. Sim. E ali é um ótimo ambiente para você fazer um network, você conhecer outras pessoas que estão na mesma área. Conseguiu fazer bastante network? Sim, conheci muita gente. Falei, né? A gente fala da gente para outras pessoas e escuta muitas pessoas. Então isso é fantástico. E a Bienal, eu tava vendo lá muita gente lendo, muito adolescente, muita criança. Tinha? Bateu todos os recordes, olha, né? gente. Assim, mais de 600 mil pessoas. Isso é lindo de se ouvir, essa esperança de que o Brasil existe sim cultura, existe sim literatura. E é isso que eu ia colocar, porque quando eu comecei a falar de dicas de leitura, de livros, as pessoas falavam pra mim, nossa, mas dicas de leitura? Ninguém lê nesse país. Mentira, as pessoas leem sim. Olha, você que não tem essa mentalidade. As pessoas leem sim, os jovens leem sim. É que é difícil você conseguir fazer com que o jovem leia o que ele não quer, né? Mas o que ele quer, ele lê sim. E eu no meu clube de leitura, eu falo muito isso. Gente, melhor feito, né, do que bem feito. Então, mesmo que você leia pouco, mesmo que você leia uma coisa que seja que você gosta, não que todo mundo tá lendo, não importa, mas leia. Porque isso desenvolve outras coisas. Com certeza. Né? Então, isso é importante. Entrega para eles, agora é sua vez de entregar a chave. Algumas chaves são os benefícios que a leitura traz para a vida da criança, do adolescente, do adulto, do empreendedor. Pode falar olhando para eles. A leitura, ela desenvolve o cérebro de todas as maneiras. Então, assim, na criança é essencial. A gente pode ler para a criança desde o útero, porque isso faz desenvolver partes do cérebro que nada mais vai desenvolver. Nada que você vai fazer depois ou que você vai fazer na vida adulta vai desenvolver essa área. E para nós adultos, trabalha a criatividade, ajuda no sono, por incrível que pareça. Sério? Sim, ler prepara o cérebro para dormir. Então, ler antes de dormir é muito melhor que qualquer calmante. Tá? Desde que você escolha uma obra que te agrade, desenvolve áreas do cérebro, da criatividade, do controle de emoções. Ele serve como válvula de escape. Então, muitas vezes as pessoas estão cansadas, estressadas. Você pega um livro, você entra em outra realidade, né? É outro mundo. Então, tudo isso são coisas que nada vai trazer, né? Não é nenhuma tela, nenhum celular vai te trazer os benefícios que um livro vai trazer. Né? E gente, essa chave é desse tamanhozão. Que incrível! Lê tudo de bom, né? Fala qualquer coisa. Eu falo que eu leio até bula de remédio que faz bem. Porque ler realmente é muito bom. E eu vejo que a gente tem que estimular isso, né? A gente não pode vir com essa ideia de que ninguém lê. Não, lê sim. E quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente adquire para tudo. Nossa, né? Com certeza. E quais são os próximos passos?
falando em inovação, o que você pretende agregar ao seu trabalho para que seja algo exclusivo seu, Ludmilla, a sua marca registrada? Projeto que as pessoas leem e falam, foi a Ludmilla que escreveu. Qual que é o seu diferencial, a sua inovação? Nos meus livros infantis, eu sempre meus livros eles são sempre baseados em alguma coisa que eu ensino para as crianças. Então, por exemplo, o seu forte é crianças? Não, eu tenho as duas áreas. Eu tenho os livros para criança e eu tenho os livros adultos. São duas áreas, mas são bem diferentes. Mas eu falo que o meu público é o mesmo, porque a mãe que lê o meu livro adulto é a mãe que lê para o filho as histórias infantis. Então, eu vejo no meu Insta que eu tenho essa... Trabalha a família, então. Essa relação. Mas assim, as minhas obras infantis, elas sempre trazem algum ensinamento. Então, aceitação, trabalhar com a questão da criança se aceitar, da criança aceitar o outro, de amizade, companheirismo. Sempre tem uma ideia por trás, legal, né, da história. Já quero para minha filha. Então, ótimo. Agora vou lançar um que se chama Que Seria do Branco Se Todos Gostassem do Azul. Que é uma borboleta que não quer ser azul. Né? Ela quer ser rosa igual amiga. Então eu trato das questões de aceitação, né? Seja do cabelo, da cor da pele, do modo de ser. Então é muito, quando eu conto para as crianças falam, eu quero ser assim, eu quero ser assim, elas começam a se aceitar. Então isso é muito legal. E na minha literatura adulta, como eu faço romances de época, eles são baseados em muita pesquisa, mas eu tento juntar o entretenimento. Então é uma leitura gostosa, uma leitura para você se divertir, né? Não é uma leitura para você ficar sentindo mal, nem triste, nem arrasada, muito pelo contrário. Mas eu coloco algumas coisas históricas, algumas curiosidades, e que eu sempre recebo retorno disso. Que legal! Né? Nossa, eu li seu livro, chorei, me diverti, amei. Nunca li romance, já quero ler. Ai, você vai adorar. E assim, eu aprendi tal coisa com você, né? Então, isso me deixa muito feliz, assim, a pessoa lê e captar exatamente isso. Eu quero que você se divirta, eu quero que você relaxe, e eu quero que você aprenda alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa aprende uma curiosidade do século XIX, aprende uma curiosidade do início do século XX, e depois me conta, nossa, adorei saber isso, que legal, era assim mesmo? Ou você colocou isso? Não, era assim mesmo. Então, esse feedback é muito bacana, muito né? Bacana. Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu assino como Mila Mello, né, os meus livros, que é o meu pseudônimo de escritora, e tanto os infantis quanto os adultos. E eu vejo assim, que quando as pessoas entram em contato comigo, parece que tem causa essa intimidade mesmo, né? Que legal! Eu tô lendo seu livro e, olha, você escreve para criança, vou comparar para meu filho, vou ler para o meu filho. Então, eu acho que tem toda essa relação, que eu acho que é o diferencial que eu tenho, que a maioria dos escritores não tem Tem essa ideia, personalidade, né? Esse intimismo muito Sim. bacana. Esse bate-papo tá muito gostoso e infelizmente está chegando ao fim. E eu quero que você finalize usando um pouco do seu conhecimento e dessa chavona de inovação e dê uma dica para quem está nos assistindo. Existem dois públicos. Aquele que quer iniciar e tem medo, está travado ainda, e aquela empreendedora e empreendedor que já cresceram, mas querem ir para um próximo nível. Qual é a dica que você tem? Para quem quer começar, comece. Não fica falando, vai ser a segunda, vai ser no ano que vem, vai ser no próximo mês, não. Se prepare, planeje e comece agora. Vai dar certo. Não pode ser que demore, mas vai dar certo. E para quem já está, eu acho que a gente não pode nunca se acomodar, né? Nunca achar que tá bom e nunca achar que você chegou no seu máximo. Deixa para as outras pessoas julgarem. Faça sempre mais. Então, seja qual for o negócio, pense que há algo mais que você pode fazer. Acho que é isso. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Eu vejo lá na frente. Eu não sei se é um dom, não sei o que é, mas ultimamente eu olho pra você e consigo enxergar. Você um pouco mais velha, dando autógrafos. Nossa, parabéns. Que Deus te abençoe ricamente. Continue nesse caminho, porque como você disse, a vida ela é muito curta. E o nosso fim a gente já sabe qual é. Então, faça valer a pena, dê o seu melhor, siga o seu propósito e tenha sempre em mente transformar a vida do outro, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Sim. E continue co-criando e visualizando. É isso. Parabéns. Obrigada. E é isso, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Curta, compartilhe, siga também a Mila Mello, compartilhe as obras dela. Seja um canal transformador, levando coisas boas, literatura, cultura, dicas. Que Deus te abençoe ricamente, uma excelente semana e nos vemos segunda-feira que vem.